os saberes e poderes não coloniais. E esses, então, Tu pode repetir essa última frase, por favor? Promover os processos de saber e de poder, de ser e de viver não coloniais. Se a gente hoje trabalha e interage com os povos ancestrais, principalmente os povos ancestrais da América Latina e Abya Yala, eles trazem um modo de pensar e de viver que apresentam a estrutura que epistemológica e social que pode resolver os grandes desafios que se colocam hoje, que são insolúveis no contexto da sociedade capitalista mundial, como é, por exemplo, o problema da sustentabilidade. Só para dar um exemplo, a concepção de mundo, a visão de mundo dos povos ancestrais, e eu me recuso a chamá-los de índios, posso chamá-los de indígenas, de aborígenes, de primeiras nações, de ameríndios, né? Ameríndios também tem. Ameríndios, no sentido de... são povos que trazem culturas e com uma cosmovisão profundamente ecológica, e que são culturas ancestrais muito construídas ao longo não só de séculos, mas de milênios, né? Que é, por exemplo, a concepção de Pachamama, da Mãe Natureza. É preciso que a gente cuide da natureza para que ela continue cuidando da gente. Você vê, por exemplo, não sei se você lembra do dia em que a Dilma foi participar da ONU, na reunião da ONU sobre a questão ambiental, né? Às 9 horas ela falou o discurso dela, mas às 5 para as 9 quem falou foi o Evo Morales. E ele falou assim: nós, na Bolívia, defendemos os direitos da natureza como superiores aos direitos humanos. Porque sem preservar e cultivar a natureza, é impossível a vida humana. Portanto, um dos desafios prioritários é de desenvolver culturas que sejam, que sustentem essa harmonia dos seres humanos, dos seres vivos e na natureza. E a concepção, por exemplo, de Pachamama traz essa cosmovisão muito mais densa e harmoniosa do que as culturas modernas, né? Que dividem corpo-mente, natureza e sociedade, vivo ou não vivo, etc. Bom, que parte, por exemplo, de um pensamento bipolar, né? Toda a nossa lógica, seja a lógica formal, que baseia na lógica da contradição ou da contrariedade, né? Como é que funciona essa lógica? Eu me afirmo imaginando o contrário e passo a combater o contrário como uma estratégia de me afirmar. Então essa é a lógica de construção do pensamento, da afirmação das decisões. Eu imagino o contrário para combater, a lógica dialética também se baseia na contradição, ou seja, só que não no sentido unilateral, como é a lógica formal, mas de reciprocidade, mas sempre na ideia da contradição. E muitas vezes a contradição é entendida como mera oposição. Quando os povos ancestrais, eles raciocinam e entendem o mundo não só com a lógica da contradição, mas também com a lógica da reciprocidade, da transversalidade, da complementariedade. Né? Isso a gente começa a perceber não o outro só como oposto, mas como complementar, como me constitui na reciprocidade, na transversalidade, um constitui no contexto com o outro. Então,
essas formas de pensar, essas lógicas, a gente precisa desenvolver, aprender com os povos ancestrais. Hoje, para mim, o grande desafio cultural, acadêmico e intercultural para mim é aprender com os povos indígenas. Porque é aí que a gente vai poder desenvolver e promover saberes não coloniais, sistemas de poder não coloniais. Não só, e aí potencializar o que há de novo. E só concluo com uma hipótese que eu ando fazendo ultimamente, que a originalidade de Paulo Freire, que diz, as pessoas se educam em relação mediatizadas pelo mundo, e entende que a educação, a sociedade se constitui a partir da relação entre sujeitos que na relação constituem esse contexto em que cada um é constituído, vê se constituído, essa relação de diálogo mediatizado pelo mundo, essa formulação dele, tem muito a ver com a compreensão, com a cosmovisão dos povos ancestrais, dos povos indígenas, de sociedade, de educação, que entendem todo o processo de organização, de decisão, de educação da comunidade como um processo profundamente participantes, integrados e das pessoas entre si e com o contexto da natureza e com o mundo espiritual que não é polarizado. Então, eu acho que a hipótese é que a própria concepção de Paulo Freire, de educação de Paulo Freire, tem muito a ver com as cosmovisões ancestrais que ele pôde aprender através dos movimentos sociais, de muitos movimentos populares que trazem essas sabedorias de muitas formas, talvez não tematizadas. Muito bom. Vai bater palma.